Eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje e o Espírito Santo ele sempre vai surpreendendo a gente, falando com a gente, e através do louvor a gente já cantou um bocado de coisa que ele queria falar com a gente. Aquilo que ele falou um pouquinho ao meu coração que eu queria compartilhar com vocês. E a ideia é mais ou menos o seguinte: aquilo que foi cantado, tá? Eu nem sabia que os meninos iam interpretar essa música do Thales, mas a ideia é mais ou menos pensar o seguinte, galera. Eu queria que você também pensasse um pouquinho. Muitas vezes a gente sabe que é errado, ou a gente sabe o certo a fazer, mas a gente não sente a vontade de fazer o que é certo. Já aconteceu isso com vocês? Você sabe que é errado, você sabe que o resultado vai ser ruim, mas você não sente vontade de não fazer. E ainda pior, para agravar, às vezes a gente sente vontade de fazer aquilo que é errado. Às vezes a gente sente vontade de fazer aquilo que vai dar errado, aquilo que a gente sabe que não é correto. E aí isso vem, ou essa vontade vem através dos nossos pensamentos, vem através dos nossos hormônios, vem através da nossa própria vontade mesmo, propriamente dita. E por que isso acontece? Porque muitas vezes a gente sabe que algo é errado, mas a gente não sente. Ou muitas vezes, como o Thales cantou aqui agora, os meninos interpretaram. Muitas vezes a gente sabe que o melhor de Deus é uma outra coisa, mas a gente não sente. Ou às vezes a gente sabe que o amor de Deus por nós ele é incondicional, mas a gente não sente o amor de Deus por nós. Por que muitas vezes isso acontece? Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Efésios, no capítulo 2. Efésios capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 1. Eu não sei quantos de vocês já fizeram essa pergunta. Como é que eu sei de determinada coisa, mas mesmo assim eu quero fazer aquilo que é contrário a esse conhecimento? Ou como é que eu não consigo perceber no dia a dia, como é que eu não consigo perceber quando eu estou na escola, como é que eu não consigo perceber quando eu estou atarefado, estudando, seja para a escola, seja para, sei lá, alguma coisa que você faça, se você toca, se você dança, se você está desenvolvendo algum projeto. Ou como é que eu sei que Deus está comigo, mas eu não sinto Deus ao meu lado? Lá em Efésios capítulo 2, o título que tem na minha Bíblia é Do Pecado para a Salvação pela Graça. Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Ou, em algumas versões dizem, merecedores da ira de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
E juntamente com ele, ou seja, Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando eu leio qualquer que seja a carta de Paulo, eu acredito que acontece o mesmo com vocês. Quando vocês leem, eu entendo que Paulo ele é muito claro naquilo que ele quer passar, naquele conhecimento que ele quer passar para a gente, naquela verdade que ele quer passar para a gente. E o Espírito Santo usou a clareza de Paulo para falar com a gente, para falar aos nossos corações. Lá no verso 1, a palavra começa dizendo, o texto começa dizendo, Paulo começa dizendo, a Bíblia começa dizendo que ele nos deu vida, mas nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados. Então, diferente de alguns vampiros, ninguém aqui experimentou a morte. Alguém? Alguém? Teve alguma parada cardíaca, passou aí 2, 3 minutos, foi lá do outro lado e voltou? Ninguém. Então fica muito difícil a gente entender o que é que o apóstolo quis dizer quando ele falou que a gente estava morto em nossos pecados, em nossos delitos. Porque muitas vezes, enquanto seres humanos, e você há de convir comigo, a gente só aprende através das nossas experiências, né? Muitas vezes a gente sabe que se a gente colocar um prego, por exemplo, na tomada, na parede, a gente vai levar um choque. Só que muitas vezes a gente precisa colocar esse prego para realmente acreditarmos que a gente vai levar um choque. Muitas vezes vocês ouvem tanto, ou a gente ouve tanto de coisas que dariam errado, e se você fizesse daria errado, mas mesmo assim a gente quer passar por experiências para a gente realmente comprovar. Ou então a gente ficar na margem de erro das pesquisas, né? 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. E a gente quer experimentar. Muitas vezes, galera, você há de convir comigo que você precisa saber quais são os limites para que você ande beirando esses limites. E se você um dia cair, aí você coloca a desculpa que você é ser humano, que todo mundo erra, que a vida é assim mesmo, e aí a gente pede desculpas, e aí a gente volta à nossa vida normal. Só que a gente tem que aprender a começar a aprender com o aprendizado do outro. Traduzindo, existe um ditado chinês que diz o seguinte, que o inteligente, ele aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Ou seja, eu e você não precisamos passar por certas experiências para que a gente realmente saiba se aquilo vai dar certo ou não. Muitas vezes a gente... quantas pessoas, na verdade, não já caíram na bebedeira, já caíram no mundo das drogas, por não darem ouvidos a conselhos de pessoas que já passaram por esse mundo, de pessoas que conseguiram sair desse mundo, de pessoas que demonstram quais são as sequelas de se viver no mundo de bebedeira, no mundo de drogas, no mundo de orgias, mas mesmo assim ainda tem outros adolescentes que não conseguem aprender com as experiências dessas outras pessoas. Muitas vezes eu e você, a gente ouve, mas aí entra pelo nosso ouvido e sai pelo outro. Quer ver um exemplo clássico? Olha para mim todo mundo. Exemplo clássico. Que toda vez que a gente diz olha para mim todo mundo olha. Mas se a gente não falar, aí você está mexendo no celular,
dentro da bolsa. Você está cochichando no ouvido da pessoa que está do lado. Você está pensando na prova que você vai fazer semana que vem. Você está pensando no show de Palavra Antiga que vai ter mais tarde. Ninguém sabe uma música, mas todo mundo quer ir lá pro show. Você está pensando em tudo, mas você continua não aprendendo com os erros das outras pessoas. Você tem que passar pelo erro de não estar concentrado no louvor, de não estar concentrado na palavra, para que você não absorva. E Satanás está assim, ó, aplaudindo, porque você infelizmente vai cair no mesmo erro que você caiu na semana passada, que você caiu na semana retrasada, que você caiu na outra semana. E aí muitas vezes a gente não tem tido, pessoal, a experiência de estar num culto, num ambiente voltado para Deus, e a gente aproveitar para ter a presença de Deus. E se a gente num culto, numa igreja, que é um ambiente voltado para Deus, a gente não consegue perceber ou sentir a presença de Deus, saber a gente sabe. Eu não estou questionando aqui o conhecimento de vocês. Eu não estou questionando aqui a salvação de ninguém. Mas muitas vezes a gente sabe que Deus nos ama, a gente sabe que Deus é misericordioso, a gente sabe que Deus nos salvou, a gente sabe que Ele fez o sacrifício de enviar seu próprio Filho, mas a gente não sente a presença de Deus. O nosso espírito está conectado com o Espírito de Deus. A nossa mente, ela sabe que existe um Deus, sabe que Ele fez o sacrifício, mas o nosso coração, a nossa alma, ela não sente a presença desse Deus. Por quê? Porque a gente continua cometendo os mesmos erros. E aí eu não estou falando só de vocês, galera, eu falo de mim também. Tá? Isso aqui é para todo mundo. Isso foi a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, me incomodando quanto a isso. Porque muitas vezes, quem está aqui na igreja 24 horas por dia, 7 dias por semana? Ninguém. E mesmo aqueles que trabalham aqui na igreja, os pastores, os funcionários e tudo mais, eles não estão em pleno culto todo o tempo. Mas esse é o nosso maior desafio. É a gente conseguir estar na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, e a gente continuar em culto a Deus. Esse é o nosso maior desafio. Não é só um desafio para, eu quero ver se fulaninho vai conseguir fazer isso. Não. Mas é um desafio prazeroso para a gente. Porque quando você se desconecta de Facebook, de celulares, de computadores, dos amigos, de namorado, e você se conecta em Deus, você consegue perceber a beleza de Deus. Você consegue perceber o cuidado de Deus. Você começa a sentir a presença de Deus fluindo através de você. E aí, esse Espírito Santo que está em nós, ele começa a nos incomodar quando a gente começa a estar longe da vontade de Deus para as nossas vidas. Mas infelizmente, como o próprio apóstolo fala em outra passagem, em Romanos, a nossa mente está cauterizada. Ela tem uma espécie de crosta e infelizmente a gente consegue, ao mesmo tempo que a gente vem para a igreja e a gente quer buscar de Deus, a gente consegue ao mesmo tempo estar vivendo uma vida em pecado, filando, sabe? Vocês sabem quais são os pecados que vocês têm cometido. Eu sei os pecados que eu tenho cometido. E muitas vezes a gente não consegue mais se incomodar em cometer tais pecados. E aí é quando começa a ficar perigoso, pessoal. Porque antes a gente estava morto. Sabe? Se eu perguntar como é que está morto, todo mundo vai dizer, teologicamente, a gente estava longe da presença de Deus. A gente não estava experimentando Deus. A gente não tinha uma vida eterna. Beleza. Está errado? Não está errado. Isso é o que você tem vivido? Não. Porque muitas vezes a gente não está mais morto. Não é? Alguns versículos à frente, no
verso 4, ele vai dizer que Deus, ele sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, verso 5, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E aí ele completa: pela graça sois salvos. O apóstolo Paulo, inteligente que era, ele vem numa sequência lógica. Primeiro, ele diz que a gente estava morto. E como é que a gente está morto? Bom, te compara com um amigo seu que não conheceu a Cristo. Você sabe a vida desregrada que ele tem. Você sabe os pecados que ele tem cometido, que você cometia antes. Então, antes de conhecer a Cristo, você estava morto em seus pecados. Mas agora, pela misericórdia de Deus, primeiramente, e pelo grande amor, galera, eu não sei quantos perceberam, a gente cantou aqui: Senhor, com o amor que tu nos ama, eu te amo. A gente cantou hoje à noite. Agora pare para pensar comigo: isso é verdade ou isso é mentira? Seja sincero. Do mesmo jeito que Deus te amou, do mesmo jeito que Ele me amou, a gente tem correspondido esse amor para com Deus? Igual, da mesma forma, incondicionalmente, sacrificialmente, deixando de lado as nossas vontades para reunir ou para nos fazer unir novamente com Ele? A gente cantou isso hoje. Pelo menos alguns cantaram. Eu não sei quantos perceberam que a gente estava fazendo essa afirmação. Então o apóstolo vem e diz: pela misericórdia de Deus, porque Ele é rico em misericórdia, ou seja, Ele tem muita misericórdia, e pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida. Mesmo quando a gente ainda estava morto, Ele fez com que a gente vivesse. Mesmo enquanto a gente estava envolvido ainda pelo lamaçal do pecado, Deus mesmo, Ele foi lá, nos lavou, nos limpou e nos trouxe para juntos de Cristo, para sermos como Cristo. E a gente cantou isso aqui também. A gente quer ser como Ele. Quero ser igual a ti, porque a gente vai viver com Ele para sempre. E aí, é algo que muitas vezes a gente sabe, mas muitas vezes a gente não tem vivido. Muitas vezes pela herança católica que a maioria de nós tivemos em nossas famílias, a gente pode achar que a gente pode fazer alguma coisa para a nossa salvação, ou para contribuir com a nossa salvação. Quando no verso 9, o que é que tem escrito? Verso 8, melhor dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aí eu pergunto, eu queria destacar 3 palavras: graça, fé e dom. Nesse texto, o que é a graça? O que é a graça, pessoal? A gente canta sobre a graça, a gente diz que vive no tempo de graça. O que é a graça? Para você, o que é a graça? É um favor imerecido, né? É receber algo que você não tinha direito. Isso é graça, vinda de Deus. Aí a segunda palavra foi fé. O que é fé? A definição de Hebreus é a certeza das coisas que não se veem e daquilo que se espera, né? Espera algo que realmente você sabe que vai receber. E a terceira palavra, que era dom. O que é esse dom? Que diferente de 1 Coríntios 12 e de Romanos 12, esse dom não é aquilo que você pode fazer, mas é dom como um presente, complementando a ideia da graça. Tá? A graça é algo que você não merecia, ou seja, você não merecia ser salvo.
Você não merecia a vida eterna. Você não merecia uma vida em abundância aqui na terra. Mas Deus, Ele quis te dar. Deus, Ele quer te dar. Deus, Ele quer proporcionar a você essa vida em abundância. Mas essa vida em abundância, ela vem através de quê? Da fé. Vem através da fé. De você crer em Deus, de você crer em Jesus Cristo, de você crer na ação do Espírito Santo. Se você crê que Jesus é o teu Senhor e Salvador, você pode vivenciar a graça de Deus. Que ela vem através de quê? De um presente. E um dom de Deus. Um presente de Deus que Ele te dá. Não por obras, ou seja, nada você pode fazer para contribuir para a sua salvação. Nada você pode fazer para contribuir para a sua condenação. Entre aspas, tá, galera? E a gente sabe que se a gente não viver a vida de Deus, a gente automaticamente não vai no céu. A gente vai acabar indo para o inferno. Mas a ideia é que, se a gente tiver fé em Deus, Ele vai nos dar, através dessa fé, pela graça dEle, pela misericórdia dEle, a salvação. Que não é só para quando a gente morrer fisicamente, mas é para a gente começar a viver essa graça, essa misericórdia de Deus hoje. Aí lá em Romanos capítulo 6 o apóstolo vai dizer: se eu sou salvo pela graça, eu vou viver então em pecado, porque a graça de Deus vai superabundar. Ou seja, ela vai transbordar, ela vai aumentar. E aí ele mesmo responde: não. Porque se um dia você foi tocado, se um dia você foi tocado, você foi tocada pelo Espírito de Deus, você não mais vai ter prazer no pecado. Então, galera, olha para mim. Se você ainda tem prazer no pecado, seja ele qual for, você não foi tocado pelo Espírito de Deus. Se você tem prazer no pecado, você não foi tocado pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus não habita em você. Automaticamente você não tem a salvação. Você precisa entregar a sua vida ao Senhor. Não confunda pecar com ter prazer no pecado. Porque pecar, a gente vai pecar até Jesus voltar ou a gente morrer. Mas ter prazer nesse pecado é que é o complicativo. É o que é o diferencial daquele que é salvo e de quem ainda não é salvo. Então, para mim e para você, não basta só conhecermos a vontade de Deus, não basta só conhecermos a Deus, mas a gente precisa que o nosso espírito esteja conectado com Deus e a gente precisa que a nossa alma, a nossa mente também esteja conectada com Deus, junto com as nossas emoções. A gente precisa saber, mas a gente precisa também entender, sentir. Muitas vezes, como o Thales cantou, a gente não vai entender, mas a gente vai saber que o melhor de Deus é determinada coisa. Por quê? Porque aí o nosso espírito vai testificar junto conosco. No verso 10, está aí o fechamento da ideia de Paulo sobre a misericórdia de Deus. Ele diz o seguinte, no verso 1 ele começou dizendo que a gente estava morto dos nossos delitos. Depois ele diz que Deus nos deu vida, apesar de estarmos mortos, Ele nos deu vida. E essa vida ele já tinha, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Isso quer dizer que Deus ele nos criou em Cristo. Isso quer dizer que viver no pecado não é o plano original de Deus. Isso quer dizer que a perdição ou a condenação não é a ideia original de Deus. Isso quer dizer que Deus já tinha nos escolhido. Deus, por saber de tudo, em todos os tempos, Ele já sabia aqueles que iam aceitá-lo e aqueles que não iam aceitá-lo.
É quando o próprio apóstolo vai dizer que ele criou alguns vasos para honra e vasos para desonra. Só que vocês foram criados para serem vasos de honra. Amém, galera? Ninguém foi criado para ser vaso de desonra. Mas as nossas atitudes fazem com que desonremos a Deus. Ou que honremos a Deus. Você foi criado como vaso de honra, para trazer louvor e glória e honra ao nome de Deus, ao seu próprio nome, porque agora você leva o nome de Deus, você faz parte da família de Deus. Verso 19, o apóstolo continua e ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para quê? Para a habitação de Deus do Espírito. Então, cada vez que a gente vai se transformando, ou sendo transformado pela palavra, pelo louvor, pela adoração, cada vez mais cheios do Espírito a gente vai sendo, cada vez mais conectados com Deus a gente vai sendo, e cada vez mais experiências com Deus a gente vai tendo a possibilidade de ter. Mas cada vez que a gente vai sendo edificado. Se você veio e vai da mesma forma, você não foi edificado. E a Bíblia é tão linda que ela diz assim, ó, cada um vai dar conta de si. O dia que só Deus sabe qual é, Ele vai lhe chamar. E sabe aquela história de que quando você está morrendo, passa o filme da sua vida? Né? Não vê muito isso. O cara, passou o filme da minha vida. Vai ser assim, vai passar o filme da sua vida e você e Jesus assistindo. E aí são todos os momentos, tá, galera? É sem edição, sem cortes. Todos os momentos. Os bons, como também os ruins. E aí a gente vai ter que dar conta a Deus de cada um desses momentos. Se a gente foi omisso, ou se a gente provocou alguma coisa, a gente vai precisar dar contas a Deus. Mas a ideia não é que ninguém fique com medo. A ideia é que você pare e pense. Se você tem derramado, tem sido canal de bênçãos para as pessoas, para você mesmo, primeiramente, para os seus familiares e para as pessoas que convivem com você. Porque foi para isso que Deus te separou e te criou. Amém? Baixa aí tua cabeça, fecha teus olhos. Ora a Deus nesse momento, pedindo a Ele que, uma vez que Ele já falou, o seu consciente já conseguiu entender, que o Espírito Santo testifique ao seu espírito, que você sinta que foi Deus que falou com você. Não foi o pastor Felipe, não foi o pessoal do louvor, mas que foi o Espírito Santo que falou no teu coração. Porque só assim vai haver mudança na sua vida. Mudança de comportamento. Mas, meu querido, eu quero te agradecer a Deus pela tua palavra. Quero te agradecer pelo teu Espírito que fala aos nossos corações. Pai, que da mesma forma que o Senhor falou comigo através da leitura da tua palavra, que o teu Espírito fala ao coração de cada um destes que aqui estão. Deus, que a tua palavra em nós traga edificação. Que cada vez mais, ó Deus, o teu Espírito possa nos encher do Senhor. Para que possamos transbordar do teu amor. Para que possamos, ó Pai, mesmo sem entender, nós possamos sentir a tua presença. Que nós possamos entender que, estando na escola, estando em casa, estando no ônibus, no caminho para casa, qualquer que seja o lugar, que o Senhor pode estar conosco. E queremos pedir perdão porque muitas vezes não te convidamos para estar conosco. Mas, Deus, nós entendemos e nós queremos que o Senhor esteja conosco todos os momentos.
Porque, ó Pai, nós compreendemos e sentimos que só somos felizes na Tua presença, que só somos plenos na Tua presença, que só somos bons na Tua presença. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela Tua graça. Te agradecemos, ó Deus, pelo presente da salvação, da vida eterna. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar de nós, o Senhor nos ama. E Pai, no nome de Jesus nós oramos, que o amor, ou com o amor que o Senhor nos ama, nós possamos retribuir esse amor e Te amar da mesma forma. Independente de circunstância, independente de problemas, independente de tribulações, independente de tentações, nós queremos Te amar incondicionalmente. Nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.